Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 441. Alex, que havia iniciado o teste, começou a observar os rostos das 47 crianças enquanto liam as perguntas. Graças à sua alta proeza psíquica, sua percepção e habilidades de processamento múltiplo já haviam superado a muitas dos humanos comuns. Mesmo neste mundo, ele conseguia observar facilmente todas as 47 crianças de uma vez, sem esforço. Expressões faciais, padrões de respiração, mudanças sutis na postura. Tudo chegava a ele simultaneamente em camadas e distinto. Recentemente, ele também notara outra mudança. Tornará-se mais fácil extrair significado de pequenos detalhes. Microexpressões. Mudanças de tom sutis demais para ouvidos comuns. Hesitação que durava uma fração de segundo a mais do que deveria. Não era uma técnica ativa. Era passiva. Uma sensação constante que se aguçava naturalmente e que podia ser amplificada ainda mais se ele se concentrasse. Às vezes, Alex sentia como se tivesse desenvolvido algo próximo a um sexto sentido. Um instinto refinado a um nível perigoso. No entanto, essa habilidade tinha seus limites. Contra seres mais fortes, fossem Pokémon ou humanos, sua eficácia caía bruscamente. A presença de poder distorcia a percepção. Até mesmo um treinador humano comum tornava-se mais difícil de ler se estivesse ao lado de um Pokémon de nível campeão. As informações ficavam borradas. Os sinais se sobrepunham. Quanto mais forte o ser, menos confiável a leitura. Em um confronto real contra oponentes poderosos, essa habilidade não seria decisiva. Ainda assim, nesta situação, era mais do que suficiente. 45 das crianças eram completamente normais. Seus pensamentos, emoções e reações eram fáceis de perceber. 2 não eram. A atenção de Alex permaneceu nelas por mais tempo do que nas outras. Para lê-las claramente, ele precisava se concentrar, expandindo sutilmente sua percepção, estendendo-a até mesmo para as crianças sentadas próximas. A presença delas parecia interferir levemente, como uma estática fraca ao redor de um sinal. Interessante. Nos últimos 3 dias, Alex já havia identificado 5 crianças que se destacavam. Suas reações eram consistentes. Seu comportamento, impressionante. Sua consciência mais aguçada do que a idade deveria permitir. Mesmo assim, ele sabia que não deveria ser absoluto. 1 ou 2 crianças ainda poderiam possuir qualidades despercebidas, traços que só surgiam sob pressão ou circunstâncias específicas. Um bom treinador Pokémon nunca presumia que tinha visto tudo. Durante o teste de 15 minutos, aquelas 5 crianças continuaram a atender às suas expectativas. Sua compostura não se quebrou. Seu foco permaneceu estável. Só isso já as tornava dignas de consideração adicional. Havia outras crianças com tendências incomuns também, mas Alex descartou o pensamento por enquanto. As respostas decidiriam. Quando o tempo acabou, Alex falou calmamente. Os 15 minutos terminaram. Coloquem suas canetas sobre a mesa e permaneçam sentados enquanto recolho os papéis. Cadeiras arrastaram suavemente enquanto as crianças obedeciam. Alex moveu-se pelas fileiras, reunindo as folhas de teste com movimentos eficientes e sem pressa. Quando terminou, lançou um breve olhar para a equipe, agora incluindo professores recém-contratados, antes de falar novamente. Podem retornar aos seus professores de classe. A tensão na sala diminuiu imediatamente. Alex não ficou para observar suas reações. Ele se virou e saiu do salão sem outra palavra. Ele foi direto para o escritório de Maria. A mesa era larga, sólida e confortável, escolhida para longas horas de trabalho. Alex sentou-se na borda dela sem cerimônia, colocou a pilha de papéis à sua frente e começou a ler. Agora vinha a parte que realmente importava. Alex não se apressou. Ele nunca o fazia quando algo importava. Ele espalhou as folhas de teste pela mesa de Maria em pilhas organizadas. Depois recostou-se levemente, com uma perna cruzada sobre a outra. A sala estava silenciosa, silenciosa demais. Lá fora, vozes fracas de crianças ecoavam pelo corredor, mas ali dentro, apenas o leve farfalhar do papel existia. Alex pegou a primeira folha. Ele a leu uma vez. Depois outra. Não pela correção. Alex já havia decidido como as julgaria muito antes de escrever as perguntas. Cada resposta seria avaliada de 1 a 100. Alguns papéis eram fáceis. Ele folheou uma resposta e mentalmente atribuiu um número quase instantaneamente. 25. Movido pelo medo. Evitativo. Sem responsabilidade pelas consequências. 26. Queria soar heróico. Não entendeu o custo. 27. Copiou ideais sem compreender a realidade. Alex o separou sem emoção. Outros o fizeram pausar. Uma criança respondeu ao cenário recusando-se a ajudar o Pokémon ferido, mas acrescentou um plano para marcar a localização, notificar um guarda florestal e evitar atrair predadores. Os olhos de Alex se estreitaram levemente. Não é impressionante, mas não é insensato. Então vieram os que o interessaram. Ele diminuiu o ritmo. O menino escreveu que recusar um oponente mais forte publicamente era aceitável, mas apenas se a recusa em si fosse apresentada como confiança, em vez de medo. Ele até descreveu a linguagem corporal. Alex sorriu levemente. Bons instintos e caráter. Execução incompleta. Outro papel o surpreendeu. A criança escolheu a rota longa no cenário 3, mas ela também mencionou outra opção que poderia ser possível. Se eu estivesse perto de uma cidade, eu iria até lá e procuraria rapidamente um treinador com um Pokémon do tipo voador, ou melhor ainda, um Pokémon com movimento teletransporte, e ofereceria a eles metade ou mais da recompensa da missão se eles pudessem me levar até lá rapidamente. Alex bateu no papel uma vez com o dedo. Essa resposta foi muito boa, mas ignorou muitas coisas. Compreensível dada a pressão do tempo. Além disso, suas respostas para as outras perguntas foram apenas acima da média. Mas é por isso que Alex não pode dar uma nota melhor. Então ele chegou ao papel de Lena. Alex sabia o nome dela.
mas o tom foi o que chamou sua atenção imediatamente. Ganância. Não ganância grosseira. Não desespero. Ganância calculada. No cenário 1, ela avaliou se ajudar o Pokémon poderia criar lucro futuro, informação, lealdade e valor comercial. No cenário 3, ela escolheu a rota com base na minimização de perdas e maximização de ganhos a longo prazo, admitindo abertamente que dinheiro importava. Ela não escondeu isso. Ela justificou isso. Alex leu as respostas 2 vezes. Depois mais uma vez. Não porque suas respostas fossem apenas corretas, mas porque ela foi honesta consigo mesma. Isso era raro. E também, ele simplesmente gostou das respostas dela o suficiente para dar uma nota tão alta. Finalmente, ele chegou a outro papel e parou completamente. A caligrafia era controlada. A fraseologia precisa. Sem palavras desperdiçadas e sem preenchimento emocional. As respostas não tentavam impressionar. Elas não suavizavam conclusões desconfortáveis. No cenário 4, a criança escreveu sobre reestruturar a equipe, atribuir funções e remover responsabilidades apenas após a cooperação falhar. O olhar de Alex se aguçou. Isso não era apenas estável. Isso era metodologia. Ele também parece ser muito honesto com suas respostas, assim como sua irmã. Ele colocou o papel cuidadosamente de lado. Quando terminou, Alex recostou-se e exalou lentamente. De 47 crianças, a maioria pontuou entre 20 e 40. Um punhado chegou a 50, 65. 6 se destacaram claramente acima do resto. E 2 se destacaram até mesmo dessas 6. Uma delas conquistou essa pontuação apesar de não ter se destacado para Alex antes. Alex não estava apenas satisfeito. Ele sentiu algo melhor. Interesse. Estes aqui, ele murmurou baixinho para si mesmo, reunindo uma pequena pilha de papéis valem o meu tempo. Tempo era uma coisa cara que ele possuía. E ele não o desperdiçava. Capítulo 442. Após avaliar todos os testes, Alex selecionou 6 papéis com as notas mais altas e colocou-os organizados à sua frente. Ele pressionou um botão embutido na mesa de Maria. Sua voz ecoou por toda a instalação através do alto-falante. Olá, crianças. Terminei de revisar seus testes. 6 de vocês mostraram um potencial notável. Para confirmar minha avaliação, conduzirei entrevistas pessoais com esses 6. Uma breve pausa. Se vocês não ouvirem seus nomes, não se desanimem. Esta não foi a única oportunidade. Vocês têm tempo mais do que suficiente para crescer e para se tornarem treinadores. Outra pausa. Camila, por favor, venha ao escritório de Maria imediatamente. Alex soltou o botão, cortando a transmissão. Ele alcançou a Pokébola de Gardevoir e a liberou ao seu lado. Gardevoir, ele disse baixinho, gesticulando para um grande quadro móvel coberto de números. Você poderia se esconder atrás disso e me dizer como as crianças se sentem enquanto respondem às minhas perguntas? Ela entendeu instantaneamente. Sem problemas, pai, Gardevoir respondeu telepaticamente, deslizando para trás do quadro e se acomodando perto da parede. Menos de 1 minuto depois, uma batida soou na porta. Alex ajustou sua postura e falou em um tom levemente convidativo. Entre. A porta se abriu e Camila entrou. À primeira vista, ela era comum, e Alex soube imediatamente que isso era deliberado. Ela tinha 11 anos, estatura média com uma estrutura magra que sugeria equilíbrio em vez de negligência. Suas roupas eram limpas, mas visivelmente gastas nas costuras, escolhidas pela durabilidade em vez da aparência. Uma jaqueta discreta com cotovelos reforçados, botas resistentes, nada que rasgasse facilmente ou atraísse atenção. Sem cores brilhantes, nada memorável à distância. Seu cabelo escuro estava puxado para trás com força, não por organização, mas para mantê-lo fora do caminho. Algumas mechas soltas emolduravam seu rosto, suavizando traços que de outra forma, poderiam parecer afiados. Seus olhos, no entanto, estavam alertas e calculistas, já escaneando a sala no momento em que cruzou o limiar. Alex notou seu movimento. Sem passos desperdiçados. Sem hesitação. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si, não por cortesia, mas por hábito. Alguém que não gostava de ser ouvida. Alguém que respeitava limites. Sua postura era reta, sem ser rígida. Equilibrada. Pronta. Ela não se veste para ser vista, pensou Alex. Ela se veste para durar. Marcas fracas alinhavam suas mãos, arranhões antigos, calos semidesbotados. Não pelo treinamento Pokémon, pelo trabalho. Quando seu olhar finalmente pousou nele, não caiu. Sem desafio. Sem provocação. Apenas avaliação. Os arredores desta cidade realmente forjam crianças capazes, pensou Alex com fraca aprovação. Camila, ele disse em voz alta, gesticulando em direção à cadeira, por favor, sente-se. Não há necessidade de ficar nervosa. Seu desempenho já foi um dos melhores. Esta entrevista é apenas uma formalidade. Camila estudou sua expressão de perto, e não acreditou em uma palavra sequer. Ela tinha talento para ler rostos e gestos. Era uma das razões pelas quais não passará tanta fome quanto as outras crianças. A capacidade de Alex de mentir era impressionante, ela admitiu. Mas não excepcional. Ela já tinha visto melhores. Nada disso apareceu em seu rosto. Muito obrigada, benfeitor, ela disse educadamente. Camila parecia grata. Alex poderia ter acreditado nela se seus sentidos não tivessem discordado. Ela não sente gratidão, confirmou Gardevoir calmamente. Sua resposta emocional é mínima. Alex sorriu. Olhando diretamente nos olhos de Camila, ele disse, você é esperta para sua idade, esperta o suficiente para tentar agir com lealdade. Mas você também é arrogante o suficiente para pensar que eu cairia nessa. Camila sustentou seu olhar por vários segundos. Então ela abandonou a farsa. Peço desculpas, ela disse honestamente. Não estou acostumada a conhecer pessoas inteligentes como você. Alex ignorou o elogio. Chega disso, ele disse categoricamente. Você já sabe por que está aqui. Ele inclinou-se ligeiramente para frente.
Responda-me uma pergunta. O que são Pokémon para você? Por um momento, Camila não respondeu. Não porque estivesse com medo, porque ela estava calculando. A pergunta não era simples. Não realmente. Não estava perguntando o que era um Pokémon. Estava perguntando para que ela os usaria. O que ela admitiria. O que ela tentaria esconder. Ela cruzou as mãos no colo, postura relaxada, mas deliberada. Pokémon, ela começou com cuidado, são poder. Alex não reagiu. Eles são proteção, ela continuou. Alavanca. Mobilidade. Trabalho. Informação. Dependendo da espécie, eles podem ser qualquer uma dessas coisas, ou todas elas. Ela fez uma pausa, observando os olhos dele em busca de um lampejo de desaprovação. Não havia nenhum. Eles também são caros, Camila acrescentou sem rodeios. Para criar adequadamente. Para melhorar. Para substituir se você for descuidado. Alex ergueu uma sobrancelha. Apenas uma fração. Então ele disse, você os vê como ferramentas. Camila assentiu sem hesitar. Sim. Sem culpa, a voz de Gardevoir roçou sua mente. Alex recostou-se na cadeira. Então, por que alguns treinadores dão nomes a eles? Ele perguntou. Por que criar laços? Por que arriscar suas vidas por criaturas que poderiam ser substituídas? Os dedos de Camila se apertaram ligeiramente. Porque ferramentas funcionam melhor quando são mantidas, ela disse. E lealdade, lealdade real. É um ativo que você não pode comprar. Isso lhe rendeu uma reação. O sorriso de Alex era tênue, mas não genuíno. Você é cuidadosa com suas palavras, ele observou. No entanto, você não está mentindo agora. Camila deu de ombros levemente. Mentir desperdiça tempo agora. Aquela única frase disse a Alex mais do que metade do teste combinado. Você valoriza o poder, ele disse. Sim, Camila respondeu. Porque o poder decide quem pode escolher, e quem tem que implorar. Sua voz não vacilou. Eu não quero mais implorar. O silêncio se estabeleceu entre eles. Alex a estudou como alguém poderia estudar um campo de batalha antes de comprometer tropas. Não julgando. Medindo. Ela é perigosa, Gardevoir observou. Mas ainda estável. Alex assentiu quase imperceptivelmente. Diga-me outra coisa, ele disse. Se um Pokémon parar de ser lucrativo, ferido, enfraquecido, obsoleto, o que você faz? Camila não respondeu imediatamente desta vez. Ela pensou em carroças quebradas vendidas como sucata, em facas afiadas até que não restasse nada para moer, em pessoas que pararam de fazer sua parte. Eu reavaliarei, ela disse finalmente. Se puder se recuperar, eu invisto. Se puder ser reaproveitado, eu me adapto. Se for uma perda líquida sem valor futuro, ela encontrou os olhos dele. Eu corto minhas perdas. Sem hesitação, Gardevoir notou. Mas sem prazer também. Alex exalou lentamente. Essa mentalidade, Alex disse, levantando-se, tornará você poderosa. Os olhos de Camila se aguçaram. Mas ele continuou, ela também destruirá você se não for controlada. Ela franziu a testa ligeiramente. Não ofendida. Curiosa. A ganância pelo poder é combustível, Alex disse calmamente. Não um destino. Se você deixar que ela decida tudo, você eventualmente perderá algo que não pode se dar ao luxo de perder. O que seria isso? Camila perguntou. Alex não respondeu. Em vez disso, ele se virou em direção à porta. Você descobrirá, ele disse. Se você ganhar a chance. Embora eu sugerisse ajustar sua mentalidade, a menos que você queira aprender essa lição da maneira mais difícil. Ele pausou, então acrescentou por cima do ombro. Espere lá fora. Não fale com os outros sobre esta entrevista. Camila levantou-se. Sim, benfeitor. Desta vez, Gardevoir sentiu algo real. Interesse, ela relatou. Camila deixou a sala sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, Alex permaneceu imóvel por um longo momento. Eu realmente não gosto dela, ele disse baixinho. Sim, Gardevoir concordou. Alex sorriu levemente. Mas ela é controlável e isso, ele disse, é algo com que posso trabalhar. Capítulo 443. O que são Pokémon para você? Maverick está sentado em frente a Alex. Ele não respondeu imediatamente. Maverick recostou-se na cadeira com um braço sobre o encosto como se fosse o dono da sala, ou pelo menos, se recusando a deixar que ela fosse dona dele. Suas botas não tocavam totalmente o chão. Ele balançava-uma preguiçosamente, olhos semicerrados, estudando Alex com curiosidade aberta em vez de medo. Ele parecia exatamente o tipo de garoto que as pessoas subestimavam, e exatamente o tipo que usava isso a seu favor. Maverick era um pouco mais baixo do que a maioria das crianças de sua idade, com uma constituição nervosa que sugeria velocidade e resistência em vez de força. Suas roupas eram descombinadas, mas de forma intencional. Um moletom escuro e folgado com as mangas arregaçadas, calças desgastadas reforçadas nos joelhos e botas que claramente tinham sido consertadas mais de uma vez. Seu cabelo era uma confusão de fios escuros que nunca ficavam no lugar, como se ele tivesse desistido de tentar domá-lo e decidido que não valia o esforço. Emoldurava um rosto estreito com maçãs do rosto afiadas e uma expressão perpetuamente ilegível, meio entediado, meio alerta. O tipo de rosto que não revelava pensamentos a menos que ele quisesse. Seus olhos eram o que se destacava. Cinza-aço, firmes e observadores. Eles não percorriam a sala como os de uma criança nervosa faria. Eles permaneciam. Mediam a distância. Rastreavam postura, saídas e reações sem fazer alarde. Quando ele olhava para Alex, não era com admiração ou medo, mas com uma curiosidade fria e analítica, como se estivesse tentando descobrir que tipo de perigo estava sentado à sua frente. Ele sentava casualmente, quase curvado, mas seu equilíbrio nunca vacilava. Se precisasse se mover, poderia fazê-lo instantaneamente. Alex reconheceu o tipo imediatamente. Não era um brigão nem um sonhador. Maverick era um sobrevivente. O que são Pokémon para você? Alex repetiu calmamente. Maverick coçou a bochecha, então deu de ombros. Depende, ele disse. Do Pokémon.
Alex não interrompeu. Alguns são armas, Maverick continuou. Qualquer um que diga o contrário está mentindo ou morto. Alguns são parceiros, se você tratá-los bem e não for sentimental quanto a isso. Sua boca se contorceu levemente. E alguns são apenas problemas esperando para acontecer. Gardevoir, escondida atrás do quadro, não sentiu nada, nem emoção. Sem hesitação. Sem performance. O olhar de Alex se intensificou. E em qual categoria você quer que eles se encaixem? Ele perguntou. A perna de Maverick parou de balançar. Naquela que me mantém vivo por mais tempo, ele disse. Então, após uma pausa, acrescentou. E me torna mais forte no processo. Alex inclinou-se para frente o suficiente para ser notado. Resposta interessante, ele disse. A maioria das crianças começa com ideais. Você começou com resultados. Maverick sorriu. Não abertamente. Não amigavelmente. Seu sorriso parecia aterrorizante para uma criança de sua idade. Eu ainda não tenho o luxo dos ideais. O silêncio se estendeu entre eles. Alex finalmente acenou uma vez. Isso é aceitável, ele disse. Mas entenda isto. Pokémon tratados apenas como ferramentas quebram, você ou o Pokémon. Às vezes, no pior momento possível. Maverick encontrou seus olhos sem vacilar. Então vou aprender a parar de tratá-los como ferramentas. Isso lhe rendeu algo raro. Alex sorriu e de forma sutil e deliberada. Bom, ele disse. Isso significa que você é ensinável. Atrás do quadro, a voz de Gardevoir tocou a mente de Alex. Pai. Ele é cauteloso, mas não tem medo. Ele provavelmente acredita em cada palavra que disse. O interesse de Alex se aprofundou. Alex terminou sua entrevista com Maverick e rapidamente o mandou embora. Ele pressionou o botão na mesa novamente, sua voz calma e uniforme enquanto ecoava pelo orfanato. Aurora, por favor, venha ao escritório. Ele soltou o botão e recostou-se levemente, dedos entrelaçados, o olhar vagando por um momento em direção ao quadro branco onde Gardevoir permanecia escondida. A presença de Maverick ainda pairava fracamente na sala, como o eco de uma lâmina sendo desembainhada e embainhada novamente. Um diamante bruto, de fato. Cerca de 2 minutos depois, houve uma batida suave. Entre, Alex disse. A porta se abriu e Aurora entrou. Ela era mais jovem que os outros 10, talvez recém-completados 11 anos, mas portava-se com uma estranha compostura para sua idade. Esguia, quase delicada à primeira vista, com pele pálida que não via muito sol e longos cabelos loiro-prateados trançados frouxamente sobre um ombro. A trança não era arrumada. Tinha sido refeita várias vezes com fios escapando, como se ela tivesse começado a trançar por hábito em vez de cuidado. Suas roupas eram simples e um pouco largas, claramente herdadas, um suéter macio gasto nos punhos, e uma saia longa que chegava abaixo dos joelhos. Nenhuma tentativa de parecer prática como Camila. Nenhuma desordem calculada como Maverick. Apenas quieta. Seus olhos se ergueram para encontrar os de Alex, e ele sentiu isso imediatamente. O olhar de Aurora era de um azul claro e límpido, quase translúcido. Não afiado. Não defensivo. Quase reflexivo. Ela olhou para ele como alguém poderia olhar para um lago profundo, calmo na superfície, mas impossível saber quão fundo ia. Não havia medo em sua expressão, nem entusiasmo, apenas uma atenção gentil, como se ela já estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Ela fechou a porta cuidadosamente atrás de si e ficou onde estava, mãos postas à frente. Você me chamou, ela disse. Sua voz era suave, mas firme, não tímida, simplesmente natural. Alex a estudou em silêncio por um segundo a mais que o necessário, sem cicatrizes visíveis, sem sinais de fome, sem tensão em sua postura. No entanto, algo em sua presença parecia deslocado, como se ela não pertencesse totalmente à sala ou a qualquer outro lugar. A voz de Gardevoir tocou sua mente quieta e precisa. Pai, suas emoções são mudas, não suprimidas, mas naturalmente fracas. Interessante. Alex gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Aurora. Ela o fez sem hesitação, alisando a saia antes de sentar-se, com as costas retas, mas relaxadas. Seus pés não alcançavam o chão. Alex inclinou-se levemente para frente, apoiando os antebraços na mesa. Você sabe por que está aqui? Aurora pensou por um momento antes de responder. Não muito tempo. Apenas o suficiente. Você acha que eu posso ser útil? Ela disse. Sem orgulho. Sem expectativa. Apenas uma afirmação. Alex sorriu fracamente. Aquela resposta por si só lhe dizia mais do que a maioria das crianças conseguia em uma hora. Então vamos ver se você está certa, ele disse calmamente. O que são Pokémon para você? Aurora não respondeu de imediato. Seu olhar vagou além de Alex, não para as paredes ou para a janela, mas para algum lugar mais distante, algum lugar interior. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse pesando não a melhor resposta, mas a mais verdadeira. Pokémon, ela disse lentamente, testando a palavra. Seus dedos apertaram-se por apenas um momento antes de relaxarem novamente. Eles não são ferramentas, ela continuou, mas também não são pessoas. Alex permaneceu em silêncio. Eles são companheiros que aceitam o perigo como parte da vida, Aurora disse. Mais honestamente do que os humanos. Ela ergueu os olhos para ele então, e pela primeira vez havia algo vulnerável neles. Quando um Pokémon segue alguém, ele sabe que pode se machucar. Ele sabe que pode morrer, mas ele ainda escolhe caminhar em frente. Sua voz não tremeu, mas suavizou. Eu acho que Pokémon são seres que não mentem para si mesmos sobre o que o mundo é. Eles lutam porque é assim que vivem. Os humanos lutam enquanto fingem que não. Não havia acusação em seu tom. Apenas observação. Alex sentiu seu interesse se intensificar. Essa é uma maneira perigosa de pensar, ele disse uniformemente. Se os Pokémon aceitam o perigo, torna-se fácil justificar lançá-los nele. Aurora acenou. É por isso que importa a quem eles seguem. Ela hesitou, então acrescentou baixinho. Um Pokémon que confia na pessoa errada se quebra. Não porque é fraco, mas porque a confiança o torna frágil.
Por alguns segundos, a sala ficou completamente imóvel. A voz de Gardevoir tocou a mente de Alex novamente. Pai, suas emoções são calmas. Mas há algo ali que eu não consigo descrever. Ela está falando por experiência ou por um entendimento muito próximo. Alex recostou-se levemente. Você não falou sobre força, ele notou. Ou vitória. Aurora deu um sorriso pequeno, quase de desculpas. A força é fácil de admirar, mas acho que os Pokémon se importam mais se o treinador entende o custo de vencer. Alex realmente a estudou desta vez. Obrigado, Alex disse por fim. Você pode esperar lá fora. Aurora levantou-se, inclinou a cabeça educadamente e saiu sem outra palavra. Quando a porta se fechou, Alex permaneceu sentado, olhos desfocados. Eu gosto de como ela pensa, ele murmurou. Gardevoir sorriu, sua presença gentil e divertida enquanto tocava sua mente. Eu me pergunto que parte da resposta dela fez você gostar tanto dela? Os segredos deste mundo são difíceis de descobrir. Os lábios de Alex se curvaram em um sorriso pequeno e genuíno, do tipo que ele reservava quase exclusivamente para seus Pokémon. Quem sabe, ele respondeu levemente. Talvez ela seja um Pokémon lendário em forma humana. Um daqueles com uma habilidade passiva absurdamente irritante. Gardevoir riu baixinho em sua mente calorosa e brilhante. Capítulo 444. Douglas bateu na porta. O som foi firme, não alto, não hesitante. Alex notou isso antes de falar. Entre. A porta se abriu e Douglas entrou sem esperar por um segundo convite. Ele a fechou atrás de si cuidadosamente, com os olhos já escaneando a sala em uma varredura rápida e prática antes de pousar em Alex. Ele era alto para sua idade, com ombros um pouco largos demais para alguém que ainda não tinha terminado de crescer. Sua compleição sugeria força bruta em vez de polimento, músculos ganhos com trabalho e vida dura, não em salas de treinamento. Suas roupas estavam gastas, mas limpas, remendadas em lugares que importavam, como se ele tivesse aprendido cedo o que valia a pena consertar e o que não. Seu cabelo era uma confusão de fios escuros que se recusavam a ficar baixos, não importa quantas vezes fossem empurrados para trás. Havia uma cicatriz fraca ao longo de seu maxilar, antiga e fina, do tipo que vinha de um erro cometido uma vez e nunca repetido. Mas foram seus olhos que prenderam a atenção de Alex. Afiados, alertas, inquietos. Eles carregavam a impaciência de alguém que queria agir, mas ainda não tinha aprendido quando esperar. Douglas parou a poucos passos da mesa, parado de forma reta, mas não rígida. Ele não se curvou. Ele não se mexeu. Ele simplesmente esperou. Bom, Alex pensou. Ele não confunde respeito com submissão. A presença de Gardevoir tocou a mente de Alex, calorosa e atenta. Ele está tenso, ela observou. E muito focado. Alex gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Douglas o fez imediatamente, inclinando-se ligeiramente para frente, antebraços apoiados nos joelhos. Pronto. Como um corredor esperando o sinal para começar. Alex o estudou em silêncio por um momento, deixando a pressão aumentar, não para intimidar, mas para ver como ele lidava com isso. Douglas encontrou seu olhar sem piscar. Finalmente, Alex falou. O que são Pokémon para você? A sala ficou em silêncio, esperando para ver de que forma Douglas se revelaria. Douglas não respondeu imediatamente. Ele olhou para as mãos por meio segundo, dedos flexionando uma vez, então ergueu o olhar de volta para Alex. A impaciência ainda estava lá, mas agora estava sob controle. Eles não são brinquedos, ele disse. Sua voz era firme, um pouco áspera para sua idade. E também não são amigos. Não de início. Alex não interrompeu. Douglas continuou, escolhendo suas palavras com cuidado, como se ainda não confiasse totalmente nelas. Eles são parceiros que você precisa conquistar. Mais fortes que você às vezes. Mais espertos que você às vezes. Se você os tratar como armas, eles quebrarão, ou se voltarão contra você. Se você os tratar como animais de estimação, eles o superarão. Uma pausa. Eu acho que Pokémon são espelhos, Douglas disse. Eles mostram exatamente que tipo de treinador você é. E eles não mentem sobre isso. A presença psíquica de Gardevoir agitou-se, calorosa com interesse. Alex recostou-se levemente na cadeira. E que tipo de treinador você seria? O maxilar de Douglas apertou-se, não por medo, mas por frustração. Um que não desperdiça potencial. O meu ou deles. Os olhos de Alex se estreitaram apenas uma fração. Isso é vago. Douglas acenou. Sim, porque ainda não cheguei lá. Aquela resposta caiu melhor do que a confiança teria feito. Alex bateu um dedo contra a mesa uma vez. A maioria das crianças diz que quer ser forte, ou famosa, ou rica. Douglas bufou suavemente. Esses são efeitos colaterais. De quê? De vencer, Douglas disse simplesmente. E sobreviver tempo suficiente para fazer a diferença. O silêncio se instalou novamente. Alex sentiu agora a crueza. A pressão dentro do garoto que ainda não tinha encontrado uma saída limpa. Impulso demais, direção de menos. Uma lâmina sem bainha. Perigoso. Valioso. Você é impaciente, Alex disse. Douglas não negou. Sim, você correria riscos. Sim, você ignoraria ordens que achasse estúpidas. Douglas hesitou desta vez. Apenas por um suspiro. Sim, ele admitiu. A menos que você me provasse porque não eram. Alex sorriu fracamente. Honesto. Direto. Nenhuma tentativa de bajular. Nenhuma falsa humildade. Ele olhou brevemente para o quadro onde Gardevoir estava escondida. Emoções fortes, ela enviou calmamente. Ambição. Frustração. Sem engano. Alex levantou-se. Isso é o suficiente, ele disse. Por agora. Douglas endireitou-se instantaneamente, levantando-se também. Eu passei?
Alex encontrou seus olhos. Isso não era sobre passar. Douglas franziu a testa. Era sobre se vale a pena investir em você, e se você atendeu às minhas expectativas. Por enquanto, Alex finalizou. Ele virou-se levemente, já sinalizando o fim da entrevista. Você pode ir. Douglas sustentou seu olhar por um momento, então acenou uma vez. Sem agradecimentos. Sem palavras extras. Apenas aceitação. Quando a porta se fechou atrás dele, Alex exalou lentamente. Este é um pouco como um soldado, ele disse baixinho. Gardevoir sorriu, seu tom gentil. Você gosta disso? Os lábios de Alex se curvaram um pouco. Ele respondeu, sim, ele será fácil de usar. Alex pressionou o botão novamente, desta vez chamando 2 nomes ao mesmo tempo. Eles pertenciam aos mais novos dos 6, e de certa forma, aos mais notáveis. Com apenas 6 anos de idade, ambas as crianças tinham dado respostas que muitos candidatos mais velhos não teriam conseguido. Alex tinha concedido pontos extras a eles apenas por isso. Mas a idade não era o que realmente os diferenciava. Um momento depois, houve uma breve pausa fora do escritório, seguida por 2 batidas cuidadosas, quase sincronizadas. Luiz e Lena. Entre, Alex disse. A porta se abriu e os gêmeos entraram. Alex gesticulou para as cadeiras vazias à frente de sua mesa, e eles sentaram-se sem precisar ser avisados 2 vezes, pés pequenos quase não alcançando o chão. 2 crianças. Mesma idade. Mesma criação. E no entanto, mesmo de relance, Alex já sabia o que os diferenciava. Não eram suas respostas. Não era sua idade. Era a densidade absurda de energia psíquica silenciosamente contida em seus corpos pequenos. Como nenhuma das crianças tinha treinado esse talento ainda, suas assinaturas psíquicas estavam sem máscara, cruas, sem forma, fáceis para Alex ler. E o que ele sentiu o fez pausar. Luiz e Lena possuíam apenas um pouco menos de energia psíquica do que ele. Esse fato por si só os colocava de forma aterrorizante em rank 4 alto de psíquicos. 2 rank 4 psíquicos fortes. Não posso acreditar na minha sorte, Alex pensou. Alex encontrou seus olhos, um após o outro, sua expressão calma apesar das implicações. Eu poderia tornar os 2 treinadores oficialmente agora mesmo, ele disse uniformemente. Sem esperar 6 anos. Sem atrasos. Os gêmeos não responderam imediatamente. Eles trocaram um breve olhar, antes de Luiz falar. Senhor, ele disse cuidadosamente, isso seria ilegal, certo? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 445. Ilegal? Alex soltou uma risada baixa, o som mais divertido do que zombeteiro. Você não usaria essa palavra se entendesse verdadeiramente como a aliança categoriza os treinadores. Luiz enrijeceu levemente. As sobrancelhas de Lena se franziram, a curiosidade superando sua confusão inicial. Embora ambas as crianças fossem inegavelmente espertas, Alex podia ver os limites de seu entendimento claramente. Não ignorância, apenas falta de contexto. Lacunas de conhecimento causadas pela idade, falta de acesso em um mundo que explicava muito pouco para crianças como elas. Essa não é uma crítica, Alex acrescentou calmamente. É normal. Ele recostou-se na cadeira e juntou as mãos. A aliança não vê os treinadores como um único grupo. Na prática, eles os dividem em 3 grandes categorias. Não existem termos oficiais para eles. Ele ergueu um dedo. Primeiro, treinadores da aliança. Estes são os únicos treinadores que a aliança reconhece abertamente. Eles são registrados, licenciados, monitorados e reconhecidos pelo sistema. Ginásios, ligas, rankings, tudo gira em torno deste grupo. Ele ergueu um segundo dedo. Segundo, treinadores não oficiais dos 10 a 20% da população não registrada. Esses treinadores não são oficialmente reconhecidos, Alex continuou, mas também não são criminosos. Eles existem em uma zona cinzenta. E muitos deles são eventualmente recrutados e formalmente aceitos como treinadores da aliança mais tarde. Se eles forem fortes o suficiente. Luiz e Lena trocaram um olhar rápido. Eles sempre acreditaram que treinadores não registrados eram ilegais, pessoas perigosas que a aliança caçava. A ideia de que isso era tolerado, até silenciosamente aceito, os perturbou. Alex notou. A maioria das pessoas acredita no que lhes é ensinado, ele disse suavemente. A realidade raramente é tão simples. Ele ergueu seu terceiro dedo. A categoria final é a que vocês pertencem atualmente. Treinadores não oficiais da população não registrada que tem menos de 12 anos. Lena franziu a testa imediatamente. A aliança não permite que crianças se tornem treinadoras antes dos 12 anos, Alex explicou. Não treinadores da aliança. Nem os não oficiais. Se uma criança é pega treinando Pokémon antes dessa idade, seus Pokémon são confiscados. Sem exceções. Mas isso não faz sentido. Lena disparou antes que pudesse se conter. Por que a aliança se importaria com a idade de alguém? Alex sorriu, não zombeteiramente, mas pensativamente. Eu não sei a razão exata, ele admitiu. A história não preserva erros claramente. Mas regras como esta não aparecem sem causa. Algo deu errado no passado, gravemente o suficiente para que a aliança decidisse que a regra valia a pena. Lena estalou a língua baixinho, claramente insatisfeita, mas não argumentou mais. Em vez disso, ela fez a pergunta que realmente importava. Então como você pode nos tornar treinadores se temos apenas 6 anos? Alex não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele perguntou, vocês sabem quem são Tate e Lisa? Ambos os gêmeos balançaram a cabeça. Eles foram oficialmente nomeados líderes de ginásio juntos há pouco mais de um mês, Alex disse. Eles têm 8 anos. O silêncio que se seguiu foi denso. Para atingir esse nível, Alex continuou uniformemente, eles precisariam de pelo menos 1 a 2 anos de treinamento real antes. O que significa que a aliança os aceitou como treinadores quando eles tinham 6 anos, ou possivelmente até menos. Luiz engoliu em seco. Isso contradiz tudo o que você acabou de dizer, ele disse baixinho. Não, Alex respondeu misteriosamente.
Isso revela o que eu ainda não disse. Ele inclinou-se levemente para frente. A aliança tem uma exceção especial conhecida como regra do gênio. Ela permite que crianças com mais de 5 anos sejam formalmente reconhecidas como treinadores, se atenderem a certos requisitos. Os dedos de Lena apertaram a borda de sua cadeira. Que tipo de requisitos? Extremamente difíceis, Alex respondeu. Usuários de aura. Ou psíquicos de pelo menos rank 4. Os gêmeos ficaram imóveis. Por um breve momento, eles examinaram a si mesmos memórias, sensações e instintos. Não havia nada óbvio. Nenhum poder brilhante. Nenhuma voz. Nenhum milagre. Alex observou sua confusão calmamente. Ambos possuem energia psíquica normalmente alta, ele disse. O suficiente para colocá-los no rank 4. Rank 4 forte, na verdade. Luiz piscou. Então, por que não notamos nada? Porque habilidades psíquicas não despertam automaticamente até o rank 5, Alex explicou. Abaixo desse limite, o poder existe, mas permanece dormente sem treinamento. Algumas pessoas até chamam os psíquicos de rank 5 de monstros por causa disso. Ele inclinou a cabeça levemente. Poder de mais, controle de menos. Como dar uma arma carregada para um bebê. Os gêmeos empalideceram um pouco com essa comparação. Mas não se preocupem, Alex acrescentou de forma tranquilizadora. Vocês são quase um psíquico rank 5. Com o treinamento adequado, não demorará muito para vocês desenvolverem habilidades utilizáveis. Ele alcançou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket e colocou 2 livros na mesa entre eles. Treinamento Psíquico Básico, volume 1. Isso será suficiente para começar. Os gêmeos hesitaram apenas uma fração de segundo antes de pegar os livros. Oportunidade era rara. Oportunidade gratuita era quase inaudita. Mas ambos pegaram os livros. Alex os observou com diversão silenciosa. Uma última coisa, ele disse. A aliança também exige uma pequena quantidade de influência antes de aprovar casos como o de vocês. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Felizmente, apenas um pouco de influência é necessária. Isso não será um problema para mim. Alex não era um grande poder dentro da aliança de Owen, mas ele era conhecido. E na aliança, o reconhecimento muitas vezes importava mais do que a patente. Um nome familiar abria portas. Um rosto familiar dobrava regras. E se isso algum dia se mostrasse insuficiente? Ele tinha um amigo que carregava muito mais peso do que a sua palavra. Esse pensamento mal pairou. Não precisava. Alex se concentrou novamente, seu olhar pousando diretamente sobre os gêmeos. O ar na sala mudou, não mais pesado, mas mais afiado, como se a conversa tivesse cruzado silenciosamente uma linha invisível. Então, ele disse uniformemente: vamos continuar. Ele pausou, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Mesmo que eu vá ajudar vocês a se tornarem treinadores de qualquer maneira, eu ainda quero ouvir a resposta de vocês. Seus olhos moveram-se de Luiz para Lena, medindo, não julgando. O que são Pokémon para você? Capítulo 446. O silêncio se prolongou não de forma constrangedora, mas carregada. Luiz sentiu primeiro, não exatamente uma pressão, mas como ser observado, da maneira que os adultos na rua Vale da Primavera Fechada às vezes olhavam para você quando estavam decidindo se você era útil ou descartável. Ele engoliu em seco, então falou. Pokémon são parceiros, disse Luiz cuidadosamente. Mas não da maneira que as pessoas gostam de fingir. Alex não interrompeu. Luiz continuou, escolhendo suas palavras como degraus. Eles são seres vivos com poder. Se você tratá-los como amigos sem entender o que eles são, você morrerá. O trabalho de um treinador é sobreviver com eles. Qualquer outra coisa é uma mentira. Ele terminou e esperou, as mãos cerradas no colo. Alex assentiu uma vez. Não foi aprovação. Foi reconhecimento. Então seu olhar se voltou para Lena. Ela não respondeu imediatamente. Ela recostou-se levemente na cadeira, os olhos passando por Luiz por meio segundo, medindo sua resposta, pesando-a, antes de voltar sua atenção para Alex. Diferente do irmão, ela não estava tensa. Ela parecia confortável, como se aquilo fosse uma negociação. Pokémon, disse Lena, são ativos. Luiz ficou tenso. Lena continuou sem se incomodar. Eles são ativos perigosos, raros e valiosos, disse ela calmamente. Eles podem proteger você, alimentar você, tornar você rico ou levar você à morte. Fingir o contrário é estúpido. A diferença entre um bom treinador e um ruim não é o amor, é saber como investir adequadamente. Os olhos de Alex se tornaram mais agudos, não com frieza, mas com perspicácia. E como se investe adequadamente? Perguntou ele. Lena sorriu fracamente. Sincera. Sem remorsos. Você não os desperdiça, disse ela. Você não os joga fora por orgulho. Você não os arrisca por nada. E você não maltrata algo que espera que continue pagando dividendos. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Se você fizer do jeito certo, eles ficarão com você. Não porque você é gentil, mas porque é o melhor negócio que eles conseguiram. A sala ficou silenciosa novamente. A presença de Gardevoir agitou-se levemente atrás do tabuleiro. Ela não gostou daquela resposta. Alex recostou-se na cadeira com os dedos entrelaçados. 2 respostas. Ambas despidas de fantasia. Uma enraizada na cautela e na responsabilidade. A outra no interesse próprio brutal e lúcido e na ganância. Nenhuma estava necessariamente errada. Alex olhou para eles novamente, olhando de verdade desta vez e sentiu aquela certeza familiar e perturbadora se instalar em seu peito. Aqueles 2 não eram apenas talentosos. Com tempo, orientação ou empurrão errado. Eles poderiam se tornar problemas. Ou pilares. Um sorriso lento tocou o rosto de Alex. Ele não era tão incompetente a ponto de temer subordinados talentosos. O talento só se torna perigoso quando excede o controle. Contanto que ele permanecesse muito mais forte, e contanto que eles fossem usados corretamente, eles não se tornariam um problema. Se eles não quisessem morrer, é claro. Bom, disse Alex finalmente.
Ambos. Luiz piscou, claramente incerto se aquilo era uma aprovação ou algo pior. O sorriso de Lena aumentou, apenas um pouco. Ela entendeu. Ou pensou que entendeu. O olhar de Alex oscilou entre eles novamente, agora mais frio, mais deliberado. Agora, continuou ele, com a voz uniforme, vamos falar sobre que tipo de treinadores eu posso me dar ao luxo de deixar vocês se tornarem. Não o que eles queriam ser, não o que eles sonhavam. O que eles teriam permissão para ser. Eu vou ajudar vocês a se tornarem treinadores da Aliança imediatamente, disse Alex, seu tom tornando-se gelado. Posso até fornecer a cada um de vocês um Pokémon psíquico de nível A como inicial. Vocês receberão comida, educação, proteção e manutenção de longo prazo aqui. Ele fez uma pausa, deixando o peso se instalar. Mas entendam isso claramente, eu não dou essas coisas de graça. Estou investindo uma quantia significativa de dinheiro, tempo e esforço em vocês. A partir deste momento vocês estarão trabalhando para mim. Seus olhos se tornaram agudos. A menos que vocês não queiram nada disso. Pela primeira vez, o medo cruzou o rosto de Lena. Medo real. Sua respiração falhou quando ela encontrou o olhar de Alex. Luiz, em contraste, permaneceu mais calmo. Não sem medo, mas controlado. Mesmo sob a pressão, ele conseguiu falar. Senhor Alex, disse ele cuidadosamente, nós realmente queremos o que você está oferecendo. Mas não é o suficiente para nos tornar escravos. Alex piscou uma vez, genuinamente surpreso. Uma criança de 6 anos. Sob pressão psíquica direta. Ainda de pé. Luiz também não estava imaginando. Alex tinha reforçado deliberadamente sua presença com força psíquica. Combinado com o fato de que Alex já tinha matado antes. Humanos e Pokémon, sua aura era algo que a maioria dos adultos lutava para suportar. Pensou Alex. A energia psíquica deles está amortecendo o efeito. Isso explica. Fortes. Ambos. Alex relaxou seu poder levemente, e a atmosfera na sala se soltou de uma vez. Ele sorriu, desta vez pareceu quase natural. Escravos, repetiu Alex levemente. Luiz, essa é uma palavra dramática. Ineficiente também. Pense menos como escravidão e mais como emprego exclusivo. Ele levantou um dedo. Por pelo menos 10 anos. Luiz não respondeu imediatamente. Ele não acreditou por um segundo que seria tão simples quanto Alex fazia parecer. 10 anos significavam controle, dependência, obediência. Mas ele também sabia a verdade. Eles precisavam daquilo. Comida, segurança, treinamento, um futuro. Eles não podiam se dar ao luxo de recusar. Lena, agora mais calma, mas ainda tensa, falou em seu lugar. Senhor, disse ela, escolhendo suas palavras com cuidado, durante esses 10 anos, não seremos forçados a missões perigosas. Se você puder prometer isso, concordaremos agora mesmo. Ela olhou para Luiz. Nenhuma palavra foi trocada, mas tudo foi dito. Alex sabia que eles aceitariam mesmo se ele recusasse. Isso tornava tudo interessante. Sem problemas, disse ele sem hesitação. Eu não preciso de escudos de carne. Atrás do tabuleiro, Gardevoir riu suavemente em sua mente. Hehe, pai. Você está se tornando cada vez mais humano. Alex bufou internamente. Se isso conta como humano, pensou ele, então talvez os humanos sejam piores do que eu me lembrava. Ele olhou de volta para os gêmeos. Bom, disse ele calmamente. Então nos entendemos. Eles poderiam se tornar problemas. Ou pilares. E Alex estava confiante em uma coisa. Contanto que eles não quisessem morrer, eles aprenderiam qual ele preferia. Alex não tinha preparado um contrato. Ele nem tinha considerado isso. Contratos eram para iguais, ou para tolos que acreditavam que o papel poderia conter o poder. Nenhum dos casos se aplicava aqui. Quando esses gêmeos atingissem a força de nível elite, eles não seriam mais fracos, e também não seriam agentes livres. Ele os absorveria silenciosamente na estrutura subterrânea da Guilda dos Mercadores do Céu, diretamente sob Maria. Profundo o suficiente para que estranhos nunca os vissem. Alto o suficiente para que a traição fosse impensável. As regras seriam sem sentido então. A lealdade não viria de tinta e assinaturas. Eles eram inteligentes o suficiente para saber que no momento em que o traíssem, ele os caçaria e mataria ambos. Não por raiva, não por vingança, por necessidade. E Alex tinha certeza de outra coisa também. Uma vez que tivessem poder real dentro da guilda, status, influência, recursos, eles não iriam querer traí-lo. As pessoas raramente mordiam a mão que as tirava da lama e lhes dava o mundo. Alex olhou para os gêmeos novamente, sua expressão neutra, profissional. Informarei vocês assim que a papelada da aliança estiver completa, disse ele. Quanto aos seus iniciais, 2 tipos psíquicos de nível A vocês os receberão dentro de um mês. Ele pausou deliberadamente. Eles nascerão nível A abaixo do nível 20. Então seu olhar se tornou agudo. Preparem-se para conquistar esses Pokémon. Luiz congelou por meio segundo. Então ele sorriu. Não o sorriso cauteloso que ele usava para sobreviver. Não o educado que ele usava para adultos. Um sorriso real. Não se preocupe, senhor, disse Luiz com a voz firme. Não vamos desapontá-lo. Ao lado dele, Lena também sorriu, mais largo, mais brilhante e pela primeira vez completamente sincero. Sim, disse ela. Obrigado, senhor. Alex observou-os atentamente enquanto eles se viravam e deixavam a sala. Capítulo 447. Alex não pretendia apenas elevar os gêmeos. Dentro de um mês, todas as 6 crianças se tornariam treinadores Pokémon. Aurora e Camila eram as únicas complicações. Ambas tinham 11 anos. Aurora parecia mais nova do que era, o que tornava as coisas um pouco inconvenientes. Oficialmente, era ilegal para qualquer pessoa com menos de 12 anos possuir ou registrar um Pokémon. Extraoficialmente, a regra era elástica.
A aliança a aplicava rigorosamente com crianças muito pequenas, mas com jovens de 10 ou 11 anos, especialmente aqueles que poderiam passar por 12, muitas vezes tornava-se uma questão de conveniência. A papelada raramente era examinada, a menos que alguém forçasse. Nem Aurora nem Camila possuíam talento psíquico especial que as qualificasse sob a regra dos gênios. Isso teria simplificado as coisas. Mas Alex não precisava de simplificação. Ele só precisava de uma boa probabilidade. Ele as manteria dentro do terreno do orfanato. O treinamento aconteceria discretamente. Quando entrassem na natureza, seria em grupos supervisionados em áreas de baixa vigilância. Sem torneios. Sem desafios públicos. Sem exposição desnecessária. A chance de serem pegas era pequena. E mesmo se fossem, Alex já podia ouvir a conversa. Você está dizendo que 2 crianças em meu orfanato receberam Pokémon e elas têm 11 anos? Uma pausa. Elas me disseram que tinham 12. O que então? Um interrogatório? Um detector de mentiras psíquico? Acusações formais? Essas ferramentas eram reservadas para treinadores fracos e civis comuns, pessoas sem influência. Contra alguém com influência, reputação e conexões dentro da estrutura da aliança, a aplicação tornava-se seletiva, a menos que ele cometesse um crime direto contra a própria aliança, traição, sabotagem, corrupção em larga escala. Nenhum oficial se arriscaria a escalar uma violação técnica tão menor. Na pior das hipóteses, os Pokémon seriam confiscados temporariamente. Ele estava, para todos os fins práticos, isolado. Não intocável, mas inconveniente de se tocar. Alex levantou-se lentamente. Tudo bem, isso conclui o trabalho de hoje. Hora de ganhar dinheiro. Gardevoir, que se movia ao lado dele, levantou a cabeça com curiosidade moderada. Oh, pai, ela perguntou levemente. Como você está planejando ganhar dinheiro agora que o plano de nível S está atrasado por alguns meses? Os lábios de Alex curvaram-se levemente. Do jeito antiquado. Ele olhou para ela. Você se lembra de uma das entradas secundárias para quedas de meteoros? Gardevoir assentiu imediatamente. Sim, pai. A passagem da fratura oriental. Bom, Alex pegou uma caneta e escreveu uma frase curta em um pedaço de papel, colocando-o cuidadosamente no centro da mesa para Maria encontrar mais tarde. Voltarei em alguns dias. Continue como planejado. Amo vocês. Ele colocou a caneta na mesa. Você pode se teletransportar agora. Gardevoir levantou-se graciosamente. Um segundo depois, o escritório estava vazio. Apenas a leve marca na cadeira e o bilhete silencioso na mesa permaneceram. O ar girou. Por um breve segundo, o mundo dobrou-se para dentro e depois soltou. Alex e Gardevoir estavam diante de uma das entradas menos conhecidas de quedas de meteoros. A boca da caverna abria-se larga e irregular, névoa fria saindo como a respiração de algo antigo e adormecido. O som de água distante ecoava de dentro. Um por um, as pokebolas abriram-se com suaves clarões de luz. Cisor materializou-se primeiro, pousando sem som, a armadura carmesim brilhando levemente na luz fraca. Seus olhos escanearam o terreno imediatamente, calculando ângulos e rotas de fuga antes que qualquer outra pessoa tivesse aparecido totalmente. Crobat surgiu em seguida, esticando as asas antes de pairar silenciosamente acima deles, já mapeando o interior com cliques ultrassônicos agudos. Os outros seguiram. Sem uma palavra, Dito deslizou de sua esfera e fundiu-se para cima ao longo do braço de Alex, remodelando-se perfeitamente em um relógio preto elegante em seu pulso. A superfície brilhou levemente antes de ficar imóvel. Isso tornava mais fácil para ele proteger seu treinador em uma emergência. Banete apareceu com um leve farfalhar de tecido, seu sorriso costurado aumentando enquanto flutuava em direção a Alex. Ele deu-lhe um pequeno abraço possessivo antes de fundir-se para baixo e desaparecer em sua sombra, tornando-se nada mais do que um tom mais escuro sob suas botas. Sveilou saltou para frente em seguida, ambas as cabeças cutucando Alex antes que uma mordesse suavemente sua mão, não com força, apenas o suficiente para mostrar afeto. Alex permitiu, acariciando uma das cabeças com familiaridade silenciosa. Blaziken saiu em uma labareda controlada de calor, brasas enrolando-se ao redor de seus tornozelos. Através de seu vínculo psíquico, sua voz era brilhante e ansiosa. Pai, é hora de chutar uns traseiros de novo? Alex sorriu levemente. Sim, ou não serei capaz de pagar para alimentar vocês. Kindra levantou a cabeça bruscamente de onde estava enrolado perto de uma rocha. Líder, por que sinto que você estava olhando para mim quando disse isso? Antes que Alex pudesse responder, Zeilos falou, uma cabeça sorrindo mais que a outra. Irmão Kindra, a resposta é óbvia. Você é quem mais come entre nós. Não tenha vergonha. Você não está gordo. A segunda cabeça inclinou-se. Ou pelo menos não tão gordo. As barbatanas de Kindra tremeram em falsa ofensa. Alguém que vive em uma casa de vidro não deveria atirar pedras. Você quase come menos do que eu. Além disso, posso comer o quanto quiser e ainda manter um corpo forte e elegante. Ninetales deu um passo à frente graciosamente, suas caudas fluindo como seda viva. Ela lançou um olhar divertido para Larvitar, que acabará de surgir com uma postura exageradamente orgulhosa. Garoto, ela disse suavemente, essa sua expressão carece de refinamento. Orgulho é bom, mas o seu é muito agressivo. Se você quer impressionar uma plateia, precisa de elegância. Um estilo próprio. Larvitar virou-se bruscamente. Quem você está chamando de garoto, você? Seus olhos pousaram totalmente em Ninetales. Postura perfeita. Pelo impecável. Uma compostura quase teatral. O insulto que ele tinha preparado evaporou. Cuide da sua própria vida. Ninetales riu suavemente. Hehe, você realmente é adorável. Não se preocupe.
Posso ser sua mentora. Larvitar virou-se com um escárnio, mas suas orelhas tremeram atentamente, traindo. Umbreon aproximou-se mais silenciosamente do que os outros. Ela parou ao lado de Alex, anéis dourados brilhando levemente na luz fraca da caverna. Líder, disse ela calmamente, este lugar me lembra Bastiodon. O nome perdurou entre eles. O som da água distante pareceu mais pesado por um momento. Alex olhou para Umbreon e deu um pequeno sorriso. Sim, a mim também. Ele olhou para a entrada da caverna. Não precisa necessariamente ser uma coisa ruim. Umbreon estudou aquele sorriso cuidadosamente. Ela pensou, nunca mais, algo assim nunca deve acontecer novamente. Porque se acontecesse? Capítulo 448. Muito antes de os treinadores abrirem caminhos pela natureza selvagem de Oen, antes que a aliança mapeasse suas rotas e nomeasse suas cidades, algo caiu do céu. Não queimou. Não estilhaçou inofensivamente. Atingiu as montanhas e as abriu ao meio. O impacto esculpiu uma ferida na terra tão profunda que mesmo séculos depois a pedra não tinha terminado de fechar. Essa ferida tornou-se quedas de meteoros. Do lado de fora, não parecia nada mais do que uma caverna de montanha, névoa derramando-se de sua boca, água caindo em cascata por falésias fraturadas. Viajantes admiravam as cachoeiras. Jovens treinadores desafiavam os túneis externos. Eles viam a beleza, não viam as camadas abaixo. Quedas de meteoros não eram uma única caverna. Era um sistema. Câmaras superiores inundadas com água rica em minerais. Túneis de nível médio onde tipos rocha e dragão reivindicavam território. Linhas de falha ocultas que mudavam sem aviso. Poços verticais mergulhando na escuridão onde Pokémon antigos faziam ninhos sem serem perturbados. Quanto mais fundo se ia, mais velha a pedra parecia. E quanto mais velha a pedra, mais estranha ela se tornava. Fragmentos do meteorito original ainda estavam embutidos nas paredes da caverna. Alguns pulsavam levemente com energia. Outros já tinham se dissolvido na rocha circundante, alterando o ar de maneira sutis. Pedras de evolução formavam-se aqui mais frequentemente do que em qualquer outro lugar em Oen. Pokémon raros apareciam sem explicação e nas câmaras mais baixas registradas dragões governavam. A aliança marcava certos setores profundos como zonas vermelhas. Não porque fossem impossíveis de limpar, mas porque limpá-los custaria mais vidas do que os recursos valiam. Parado diante de sua entrada, Alex não sentiu nada da reverência que os treinadores mais jovens frequentemente sentiam. Esta não era a primeira vez dele aqui. Alex ainda tinha um mapa da equipe Rocket de quedas de meteoros. Ele o tinha comprado meses atrás por $500 mil. Agora, parado diante da entrada da caverna novamente, ele considerou brevemente o quão absurdo aquele preço soaria para um treinador comum. $500 mil não era pouco dinheiro. Para a maioria dos treinadores, era um dinheiro que salvava vidas. Mas quedas de meteoros não eram uma rota para iniciantes. Era estratificada, cavernas superiores para os descuidados e os sortudos, veios mais profundos onde Pokémon raros faziam ninhos, e câmaras ocultas onde recursos formavam-se ao longo de décadas sem serem perturbados. Pedras de evolução, minerais de alto grau, cristais de aprimoramento psíquico, e ocasionalmente criaturas fortes o suficiente para matar um treinador de nível elite despreparado em segundos. A informação em um lugar como este não era para treinadores novatos. Qualquer pessoa forte o suficiente para sobreviver às camadas lucrativas de quedas de meteoros não deveria lutar para pagar $500 mil. Se lutassem, não seriam fortes o suficiente para estar lá em primeiro lugar. O preço filtrava os fracos antes mesmo de a caverna precisar fazer isso. Alex tocou a lateral de seu pulso levemente. O mapa apareceu. $500 mil não era nada comparado ao que uma pedra de evolução de topo poderia render. Seu olhar moveu-se para os túneis interiores mais escuros. Caminho da fratura oriental. Área 25, disse ele calmamente. Começaremos por lá. Área 5. Nível de perigo. Verde. Líder Pokémon. Solrock nível Elite baixo. Pokémon raros. Nenhum. Itens raros. Nenhum. Área 25. Nível de perigo. Vermelho. Líder Pokémon. Salamence nível Elite alto. Pokémon raros. Bagon. Itens raros. Pedras de evolução. Área 26. Nível de perigo. Vermelho. Líderes Pokémon. Pokémon raros. Itens raros. Da última vez, a Área 25 tinha estado fora de seu alcance. Um Salamence de elite alto não era algo que um treinador cauteloso provocasse sem preparação. Mas aquilo era naquela época. Agora ele tinha vários Pokémon de elite tardia ao seu lado. O equilíbrio de poder tinha mudado. Eles se moveram pelos túneis em formação controlada. Crobat explorava a frente. Scizor guardava a linha de frente. Banete permanecia na sombra de Alex. Cada encontro era avaliado, não precipitado. Alex inspecionava cada Pokémon selvagem cuidadosamente, para não perder nenhum que pudesse ter alto potencial. Pokémon Golem. Nível 45. Tipo, rocha terrestre. Habilidades, robustez. Gênero, macho. Potencial, prata, 87%. Os olhos de Alex se estreitaram levemente. Ele olhou para Scizor. Pare. Não precisa atacar se ele for inteligente o suficiente para cooperar. O Golem já tinha começado a recuar no momento em que sentiu sua presença. Scizor avançou, cortando sua fuga com um posicionamento preciso em vez de agressão. Após um breve impasse e alguma intimidação contida, o Golem parou de fugir. Alex tocou seu pulso. Dito, transforme-se neste Golem. O relógio não se moveu. Dito respondeu telepaticamente. Não, quem protege você se eu sair do seu lado? Alex sorriu levemente. Banete ainda está na minha sombra. E depois que você se transformar, pode permanecer perto. Houve uma breve pausa. Então o relógio liquefez-se, escorregando do pulso de Alex e reformando-se em um segundo Golem ao lado do original. Mas este Golem era diferente.
Presença mais pesada. Percepção mais aguçada. Dito mantinha seu próprio nível e força de combate mesmo enquanto imitava a espécie. Alex observou cuidadosamente. Graveler e Golem eram conhecidos especialistas em minerais. Eles consumiam quantidades enormes de pedra diariamente, especialmente rocha coberta de musgo, e tinham um instinto natural para localizar concentrações de gemas. Larvitar também era rocha terrestre, mas de nível muito mais baixo. Seu alcance sensorial e eficiência eram limitados. Dito, no entanto, mantinha a percepção de alto nível enquanto ganhava os instintos de detecção de minerais da espécie. Alex decidiu testar outra coisa. Dito, perguntou ele calmamente, você agora consegue perceber o subsolo mais claramente? O Dito transformado permaneceu imóvel. Então, sim, consigo sentir diferentes densidades minerais. Veios subterrâneos, pedras de superfície, variações na composição. Os olhos de Alex se tornaram agudos. Então, o transformar de nível mestre permitia a herança de traços biológicos passivos também. Não apenas a aparência. Não apenas habilidades ativas. Tudo. Ridículo, pensou ele. E incrivelmente lucrativo. Assim que chegaram a uma seção mais profunda e estável do sistema de cavernas, Alex removeu as mega-pedras e pedras-chave de seu armazenamento espacial e colocou-as diante de Dito. Alex disse seriamente, estas são mega-pedras e pedras-chave. Você consegue detectar outras como elas? Dito examinou-as cuidadosamente. Após um momento. Não, elas não parecem distintas de outras pedras. Alex franziu a testa levemente. Você consegue filtrar por tamanho e forma? Dito riu. Sim, posso sinalizar pedras com forma e dimensões muito semelhantes. Mas haverá falsos positivos. Tudo bem, respondeu Alex imediatamente. Se eu não tiver que inspecionar manualmente cada pedra em quedas de meteoros, isso já é um sucesso. Dito hesitou levemente. Líder, a varredura sustentada consumirá energia significativa. Não poderei contribuir muito para o combate se eu me concentrar nisso. Alex assentiu. Tudo bem. Cisor e os outros são o suficiente. A habilidade de Dito não era meramente orientada para o combate. Exploração. Detecção de recursos. Reconhecimento tático. Mimetismo biológico. Fora de batalha, ele poderia ser ainda mais quebrado do que durante um. Além disso, Dito também era ridiculamente forte em uma luta. Se todos os seus Pokémon estivessem no mesmo nível, então Scizor com Mega Evolução e Dito estariam claramente no topo. E comparado ao início, Dito tinha mudado mais. De potencial prata raso para quase diamante. Capítulo 449. Dito, em sua forma Golem, assumiu a liderança. Cada passo pesado enviava vibrações fracas através do solo, fornecendo informações que nenhum batedor comum poderia coletar. Densidade mineral. Bolsões ocos. Veios enterrados. A diferença sutil entre a pedra comum e algo que valesse a pena parar. Alex seguia alguns passos atrás, com os olhos semifocados, comparando mentalmente as descobertas de Dito com o mapa da equipe Rocket gravado em sua memória. Garfo à esquerda, Alex disse calmamente. Dito ajustou-se sem questionar. Eles avançaram mais fundo. Sempre que Dito detectava uma pedra dentro dos parâmetros exigidos, tamanho e estrutura semelhantes a uma mega-pedra ou pedra-chave, ele a marcava. Scizor ou Dito a abriam eficientemente. Na maioria das vezes não revelava nada além de minerais comuns. Falso positivo. Novamente. E novamente. Embora Dito filtrasse por forma e tamanho, Quedas de Meteoros estava cheia de pedras naturalmente arredondadas formadas por séculos de erosão hídrica. A própria caverna trabalhava contra eles. Ainda assim, Alex não demonstrou frustração. Mesmo verificações fracassadas economizavam tempo em comparação com a busca manual. Ocasionalmente, Pokémon de baixo nível cruzavam seu caminho. Um Golbat gritou uma vez, então fugiu no momento em que Crobat abriu suas asas. Um Lairon congelou no meio do passo, então recuou lentamente para um túnel lateral. Um Graveler tentou se posicionar antes de sentir a presença de Scizor e recuar imediatamente. Alex observou-os passar sem interesse. Pokémon estúpidos que atacavam oponentes invencíveis raramente viviam o suficiente para atingir o nível Elite. A seleção natural refinava mais do que corpos. Ela refinava instintos. Havia exceções, é claro, prodígios imprudentes, tiranos territoriais, mas a maioria dos sobreviventes entendia o medo. Eles passaram pela área 19 sem resistência. O ar tornou-se mais frio. A composição mineral mudou sutilmente, maior concentração de ferro, mais crescimento cristalino nas paredes. Então eles cruzaram a fronteira para a área 25. Mesmo sem o mapa, Alex saberia. O túnel mudou. Ele se alargou primeiro, gradualmente e depois dramaticamente. O teto subiu cada vez mais alto até pairar a mais de 15 metros acima deles. Formações rochosas irregulares pendiam como os dentes de alguma besta colossal. O ar parecia mais pesado ali, mais denso. O túnel estendia-se para frente, reto e anormalmente largo, como se algo grande o usasse regularmente. Uma corrente de ar fraca fluía em direção a eles, carregando o cheiro de poeira, pedra e algo mais. Após vários minutos de movimento constante, o túnel abriu-se totalmente. A caverna além era enorme. Da perspectiva de Alex, ela media pelo menos 5 campos de futebol em largura. Cachoeiras caíam de faces rochosas fraturadas bem acima, alimentando um amplo lago subterrâneo que refletia uma luz mineral fraca de aglomerados de cristais brilhantes embutidos nas paredes. Pilares naturais erguiam-se do chão ao teto, alguns largos o suficiente para ocultar formações de batalha inteiras atrás deles. E perto do centro, ossos espalhados. Não frescos, mas também não antigos. O olhar de Alex aguçou-se. Área 25. Território de Salamense de elite alto. Ninguém falou.
Dito diminuiu a velocidade. As asas de Crobat bateram uma vez antes que ele subisse mais alto, explorando a frente. Até a empolgação anterior de Blaziken desapareceu em prontidão focada. Alex avançou lentamente, seus sentidos psíquicos espalhando-se para fora como fios invisíveis através da caverna. Eles roçaram na pedra primeiro, depois na água. Então, ele não sentiu nenhum Pokémon forte. Crobat, Gardevoir, vocês sentem isso? Alex perguntou calmamente. Ambos responderam de uma vez. Sim. Os pulsos ultrassônicos de Crobat pintaram um contorno fraco em sua mente. Uma silhueta massiva, asas dobradas, posicionada alto contra uma borda rochosa natural a quase 600 metros à frente. O alcance de Crobat excedia o de Gardevoir, mas seus detalhes eram limitados. Ainda assim, ele não precisava de clareza. Apenas uma certa espécie atingia esse estágio de evolução com aquela forma, e apenas no nível 50 ou acima. Gardevoir restringiu a leitura ainda mais. Elite tardio, ela confirmou calmamente. Tipo dragão e voador. Parece estar sozinho. Os olhos de Alex aguçaram-se levemente. Elite tardio. Bom, ele disse calmamente. Vamos ver se ele é o líder da área. Eles avançaram. Sem pressa. Sem som desnecessário. Scizor deslocou-se para frente. As chamas de Blaziken diminuíram para brasas fracas. Crobat subiu mais alto em direção ao teto da caverna para evitar detecção precoce. Banete permaneceu uma distorção na sombra de Alex. À medida que diminuíam a distância, o ar mudava. Mais pesado. Então Alex viu, empoleirado no topo de um afloramento rochoso e irregular acima do lago subterrâneo, asas parcialmente abertas. Garras agarrando a pedra com força suficiente para deixar ranhuras superficiais? Salamence. Suas escamas azuis refletiam o brilho cristalino fraco ao redor da caverna, dando-lhe um brilho quase metálico. Cicatrizes cruzavam seu peito e a membrana da asa esquerda, marcas de batalha antigas, cicatrizadas de forma limpa. Seus olhos estavam abertos, observando. Ele o sentirá muito antes de chegarem ao alcance visual. A caverna parecia menor agora. Uma expiração lenta saiu das narinas do dragão, calor fraco distorcendo o ar. Alex não desviou o olhar. Pokémon, Salamence. Nível, 55. Tipo, dragão voador. Habilidades, arrogância, habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, ouro profundo, 14%. Alex, vendo que este Salamence estava apenas no nível 55, soube imediatamente que provavelmente não era o líder da área. O cartão que ele comprará da equipe Rocket já tinha vários meses, então o líder Salamence deveria estar pelo menos no nível 56. Além disso, a maioria dos líderes de área são líderes de grupo e raramente agem sozinhos. Ninetales, encontrei o oponente perfeito para você. Alex, vendo quais movimentos este Pokémon tinha no nível mestre, soube imediatamente qual Pokémon ele queria usar nesta batalha. Embora ele pudesse simplesmente atacar este Pokémon diretamente com todos os seus, é desnecessário e uma opção de treinamento melhor deixar um Pokémon lutar. Ninetales sorriu levemente quando viu que seu oponente era um Pokémon do tipo dragão. Ninetales avançou com confiança elegante, 9 caudas fluindo atrás dela como seda à deriva. Pokémon, Alolan Ninetales. Nível, 54. Tipo, gelo fada. Habilidade, manto nevado. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso, 36%. Alex treinava seus Pokémon em estratégia e tática para que eles não apenas executassem seus comandos como máquinas, mas também aprendessem a pensar por si mesmos. Para Ninetales, não foi difícil descobrir qual movimento usar. O Salamence abriu totalmente suas asas. Parecia que este grupo de Pokémon e um humano só estavam interessados em uma luta individual, então ele não fugiu imediatamente. Ele olhou para a aparência de Ninetales e reconheceu imediatamente qual Pokémon era. Ele pensou que era apenas uma Ninetales de cor estranha. A caverna tremeu levemente quando Salamence saltou de seu poleiro, enquanto ele preparava o movimento, Cauda do Dragão. Cauda do Dragão força Pokémon que entraram em uma Pokébola a voltarem para essa Pokébola, desde que não esteja muito longe. E Pokémon sem uma Pokébola começarão a sentir medo e fugir, desde que o Pokémon que usa este movimento esteja pelo menos em um nível semelhante. Este é um movimento ofensivo e defensivo perfeito, contido apenas por um poder fraco de 60. À medida que Salamence se aproximava de Ninetales, ele percebeu que algo não estava certo. Ele sentiu que a energia que Ninetales estava reunindo parecia um pouco com a energia do tipo gelo. Ninetales terminou seu movimento primeiro e usou imediatamente Nevasca. Salamence ficou surpreso, mas graças às suas inúmeras experiências de batalha, ele reagiu rapidamente e tentou desviar. Infelizmente, Nevasca o atingiu, e ele sofreu muito dano. Salamence, sentindo o poder de Nevasca, sabia que não poderia resistir a outro golpe. Salamence sabia que não poderia vencer esta luta. Ele agora só queria usar o movimento Cauda do Dragão para encerrar a luta e lhe dar tempo suficiente para fugir. Salamence voou na frente de Ninetales, que sorriu para ele enquanto ele usava seu movimento. Ele entendeu imediatamente por que Ninetales estava sorrindo. A energia de seu movimento foi destruída instantaneamente assim que sua cauda tocou o corpo de Ninetales. O ataque de Salamence, carecendo da energia do tipo dragão que o poder do movimento fornece, não pôde danificar Ninetales. Talvez um pouco, graças à energia cinética de Salamence. Embora Pokémon neste nível raramente sofram danos por meios normais, Ninetales ainda sofreu um pouco. Talvez 1% ou 0,5% de HP. Fada. Esta Ninetales é um Pokémon do tipo Fada.
Salamence mostrou um olhar de confusão e choque quando descobriu. Salamence, como todos os Pokémon do tipo dragão, odiava os Pokémon do tipo fada até o âmago, mas graças ao seu instinto de sobrevivência, ele ignorou esse ódio e começou a fugir. Ninetales, preparando um segundo nevasca, usou este momento e atingiu Salamence, que estava de costas para Ninetales. Salamence tentou desviar novamente, mas ainda falhou e caiu inconsciente no chão. Capítulo 450. Alex não pareceu tão impressionado, mas ainda sorriu. Ele simplesmente assentiu. Muito bem, Ninetales. Luta limpa. Ela deu um pequeno e satisfeito movimento com suas caudas enquanto a geada desaparecia lentamente do campo de batalha. Alex caminhou em direção ao tipo dragão caído. Ele se agachou ao lado de Salamence e borrifou uma hiperpoção sobre o pior das queimaduras de gelo e fraturas. A névoa sibilou contra as escamas congeladas. A cor retornou lentamente. Então ele esperou. Alguns minutos depois, os olhos de Salamence se abriram rapidamente. Ele não atacou. Em vez disso, ele se colocou de pé e baixou seu corpo massivo levemente, agachando-se na frente de Alex. Não submisso. Não agressivo. Medindo. Sua voz era baixa e áspera. Humano, por quê? O tom calmo de Gardevoir ecoou dentro da mente de Alex enquanto ela traduzia telepaticamente. Ele pergunta por que você o curou. Ele diz que você não parece um humano que age sem propósito. A sobrancelha de Alex levantou-se levemente. Eu pareço tão calculista assim? Um breve silêncio. Gardevoir continuou. Ele diz que você parece alguém que mataria se isso o beneficiasse. A expressão de Alex não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Interessante. Ele inclinou a cabeça levemente, estudando Salamence em troca. O que me sugere isso? Nenhuma resposta veio imediatamente. Instinto? Alex se perguntou. Ou talvez experiência. Sem desviar o olhar, Alex alcançou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket e retirou 3 pedras. A luz da caverna refletiu em suas superfícies. Uma pedra-chave, uma mega-pedra, e uma pedra da lua média. O olhar de Salamence aguçou-se. Alex assegurou calmamente. Não estou aqui para te matar. Estou aqui para negociar. Seu tom permaneceu uniforme, objetivo. Se você ou seu líder possuírem pedras de valor semelhante, estou interessado. Posso oferecer mais do que isso. Ele gesticulou levemente em direção ao corpo curado de Salamence. Poções que o restauram da beira da morte. Ou comida especializada que melhora o potencial de Pokémon do tipo dragão. O ar na caverna ficou parado novamente. Isso não era mais uma batalha. Era uma negociação. As pupilas de Salamence se estreitaram quando as pedras captaram a luz fraca da caverna. Mesmo ferido, mesmo recém-curado, o tipo dragão irradiava violência contida. O ar ao seu redor parecia pesado, como a calma antes de uma tempestade. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou para as pedras. Sua cauda se contraiu. A voz de Gardevoir deslizou silenciosamente para a mente de Alex. Ele diz, você é perigoso. Alex levantou uma sobrancelha. Por que eu o venci? Não, ela traduziu. Porque você o curou. As asas de Salamence moveram-se levemente, garras cavando no chão de pedra. Ele diz que humanos que querem território atacam. Humanos que querem recursos capturam. Humanos que querem matar matam. Mas você luta, cura e depois negocia. Ele não consegue medir você. Alex sustentou o olhar de Salamence. Isso é justo. A caverna estava silenciosa, exceto pela água pingando em algum lugar na escuridão. Eu não preciso de território aqui, Alex continuou calmamente. E não preciso capturá-lo. Mas sei que esta área é controlada e que você não é o líder. Os olhos de Salamence aguçaram-se levemente com isso. Então prefiro falar com quem quer que seja. Um rosnado fraco vibrou pelo peito de Salamence, não um rosnado. Pensamento. Gardevoir traduziu novamente. Ele diz que o líder não conhece humanos fracos. Alex sorriu levemente. Bom, eu também não gostaria de negociar com um líder fraco. Salamence encarou-o por vários longos segundos. Então, lentamente, muito lentamente, ele se levantou em toda a sua altura. Ele disse, siga. A pressão do ar na caverna mudou enquanto Salamence saía do chão, deslizando mais fundo nas sombras de quedas de meteoros. Alex não hesitou. Ele guardou as pedras dentro de seu dispositivo comunicador da equipe Rocket. Salamence bateu suas asas 2 vezes e levantou o voo. Ele não voou rápido e pode-se até dizer que voou muito devagar. Ele não olhou para trás. Ele esperava ser seguido. Alex e seus Pokémon caminharam. Quanto mais fundo eles iam em quedas de meteoros, mais frio o ar ficava. A luz do teto da caverna desapareceu, substituída por musgo bioluminescente fraco ao longo das paredes. O caminho estreitou-se, depois alargou-se novamente em algo vasto. Uma catedral natural de pedra. Mas eles não estavam sozinhos. Ao longo das bordas da caverna, em rachaduras e bordas elevadas, Pokémon mais fracos observavam. Um par de Zubat pendurava-se de cabeça para baixo em uma saliência irregular. Um Lairon estava perto de um veio mineral, fingindo não olhar. Mais atrás, o que parecia ser um Graveler descansava semi-escondido atrás de um pilar de pedra. Nenhum deles atacou. Nenhum deles fugiu. Eles simplesmente observaram. Alex entendeu imediatamente. Um líder de área não desperdiçava energia expulsando tudo que entrava em seu território. Isso faria mais mal do que bem. Pokémon menores e mais fracos eram tolerados. Eles vasculhavam. Eles limpavam. Eles sobreviviam na sombra de seres mais fortes. Apenas aqueles fortes o suficiente para ameaçar o equilíbrio, fortes o suficiente para danificar o grupo ou desafiar a autoridade, eram expulsos ou esmagados. O que significava uma coisa.
No momento em que o grupo de Alex entrou nesta câmara, eles já tinham sido classificados como uma ameaça potencial. No centro da caverna, no topo de uma plataforma de pedra elevada, descansava um salamense massivo. 3 outros salamenses estavam atrás e ao lado dele, posicionados como guardas silenciosos. Ao redor das bordas externas da câmara, numerosos Bagon e Shelgon permaneciam. Os dragões mais jovens recuaram imediatamente vários passos quando o grupo de Alex entrou, mantendo distância, mas recusando-se a fugir totalmente. Eles estavam protegidos ali. O maior salamense levantou a cabeça lentamente. Ele era enorme, facilmente com mais de 2 metros de altura nos ombros. Cicatrizes cortavam seu peito e pescoço como mapas de batalhas antigas. Um chifre estava lascado perto da base. Suas asas permaneciam dobradas, mas mesmo em repouso ele irradiava uma autoridade que pressionava o próprio ar. Então seus olhos se abriram. Pokémon Salamense. Nível 59. Tipo, dragão voador. Habilidades, arrogância, habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 29%. Alex, vendo um salamense de nível 59 com 5 movimentos de nível mestre, ficou bastante impressionado. Mais forte do que ele tinha previsto. Seu olhar deslocou-se brevemente para os outros 3 salamense, níveis 51, 54 e 57. Juntos, os 4 subordinados formavam uma força que, em combinação com seu líder, não ficaria muito atrás da própria equipe de Alex em força de combate bruta. Sem Mega Scizor, seria uma luta relativamente equilibrada. Ele ainda venceria, mas não seria uma vitória fácil. O salamense batedor pousou na frente da plataforma e baixou a cabeça em reconhecimento. Uma breve troca de rugidos profundos e ressonantes seguiu-se entre ele e o líder medidos, controlados. Relatório entregue. O olhar do salamense maior fixou-se em Alex. Nenhuma hostilidade imediata. Apenas pressão. Então ele soltou um rugido baixo e rolante que vibrou pelas paredes da caverna. A voz de Gardevoir entrou na mente de Alex um momento depois. Ele diz: você derrotou um de seus batedores. Você o curou. E agora você pediu negociação em vez de território. Ele pergunta o que você realmente quer. Alex avançou, perto o suficiente para mostrar confiança. O resto de seus Pokémon permaneceu disciplinado atrás dele. Eu quero recursos, Alex disse calmamente. Pedras de evolução. Minerais raros. Qualquer coisa de valor que você não precise atualmente. Os olhos do líder se estreitaram. E em troca, Alex continuou, ofereço vantagem sustentável. Suprimentos de cura de alto nível. E comida de aprimoramento de longo prazo especificamente adaptada para Pokémon do tipo dragão. A caverna ficou em silêncio. Ao longo das bordas, os Bagon e Shelgon não se moveram. Eles estavam ouvindo. Outro estrondo baixo escapou do líder. Gardevoir traduziu. Ele diz que humanos mentem. Humanos prometem vantagem e retornam com dispositivos de captura. Alex não piscou. Se eu quisesse capturá-lo, já teria começado. Como você pode ver, minha equipe é mais forte que a sua. A declaração não era arrogância. Era apenas a verdade. Uma mudança sutil passou pela câmara. O líder entendeu a implicação. O silêncio estendeu-se. Então o líder levantou-se lentamente em toda a sua altura. A pedra rachou sob suas garras. Ele diz, Gardevoir falou suavemente na mente de Alex, você pode apresentar sua oferta. As negociações tinham começado. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!